Mas afinal, por que ele se batizou? Uma das histórias mais engraçadas da Bíblia é imaginar Jesus, Maria, José saindo para um passeio em família, está lá em Jerusalém, de repente, Jesus está andando e some. E aí Maria e José ficam loucos, assim, procurando Jesus, né? Isso me faz lembrar que quando eu era criança, uma vez eu sumi. Na verdade eu não sumi, eu estava numa loja de roupa e como eu odiava comprar roupa naquela época, hoje eu gosto, mas hoje não tem... Não, é legal. E aí eu estava sentadinha, debaixo dos cabides, quietinha, olhando as coisas e o tempo passou, não vi, nem lembro mais, não tenho muita noção, só sei que depois minha mãe apareceu, minha avó apareceu, brigaram comigo e me levaram embora. Eu não sabia onde eu estava, não sabia o que eu estava fazendo, não estava entendendo nada, sabia que era um monte de roupa e esperava ganhar alguma no final. Mas a minha mãe e a minha avó foram até o meu encontro e descobriu onde eu estava. Jesus, diferentemente da gente, quando a gente se perde por aí, ele sabia onde estava e sabia o que estava fazendo. Quando seus pais chegaram procurando, assim, aflitos, o que você está fazendo aí? Jesus tinha confiança, segurança de dizer para eles assim, ó, eu estou na casa do meu pai. Fica tranquilo, onde você mais achava que me encontrar? Eu tô aqui na casa do meu pai, falando com sacerdotes, falando de Bíblia. Um garoto tão próximo assim, tão próximo de Deus, procurando a Bíblia desde novo, conversando lá no templo. Um garoto que ajudava o seu pai, que era um exemplo lá na marcenaria. Você olha para uma vida assim e vê Jesus crescendo, imagina, afinal, por que Jesus se batizou? Se o batismo é um arrependimento, é uma mudança. Jesus se batizou para dar exemplo. Ele se batizou porque ele olhava para mim e para você sem nem nós ter nascido ainda. Ele já sabia que a gente precisava ter ele como um exemplo. E ele nos deu exemplo em tudo na vida. E o primeiro exemplo, além de criança, um dos exemplos mais fortes de Jesus foi ter se batizado. Porque indiferente se você é batizado ou não, Jesus estava dando exemplo, porque o batismo, ele além de público, tinha que ser uma vida constante. Mas existem mais 3 razões que a lição dessa semana explica do porquê do batismo de Jesus. A primeira é porque como João tinha profecia, né, de chamar eis que tem uma voz clamando no deserto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e anunciava Jesus, a primeira razão era o cumprimento dessa profecia. A segunda razão era que o batismo simbolizava a unção do Espírito Santo. Jesus ele tinha uma missão e precisava do Espírito Santo. E precisou, e Deus esteve com ele através do Espírito Santo também. E ele diz pra gente hoje que a gente tem uma missão. E nessa missão, nós precisamos do Espírito Santo. É uma das razões pela qual nós nos batizamos. E a terceira razão é a seguinte. Era a proclamação celestial de que Jesus é o Filho de Deus, em quem o Pai se compraz. Era para ter aquele momento onde a pomba desceria no ombro de Jesus e ouviriam essa voz. E essa voz, ela está dizendo hoje para mim e para você que Deus está dizendo para nós, Deus, eu amo você. Eu tenho prazer na tua vida. Eu tenho prazer em te ver sorrir. Eu tenho prazer em te ver crescer. Eu tenho uma alegria em ver você se casar, uma alegria em ver você mudar de vida, se esforçar, batalhar, às vezes chorar, mas depois sorrir, porque eu tenho o prazer de mostrar para você que eu te amo. Eu fico imaginando todas as dificuldades que a gente tem na vida e Deus tendo o prazer de cuidar e nos guiar. Jesus hoje tem um convite para você. Se batize, se arrependa. Se você não é batizado, aceite esse convite, descobre a razão disso. Mas se você é, batize-se pelo Espírito Santo, que é o batismo que muitas vezes ele está separado. Mas quando na verdade ele tem que ser um complemento. Um não anda sem o outro. Se você já é batizado e em algum momento da sua vida se sente longe de Deus, peça a Deus para te dar o batismo do Espírito Santo. Porque esse é o que vai realmente mudar e transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir de Jesus. Esse é o meu filho amado. Até amanhã.